Nós vamos meditar sobre Gênesis 38, versículo 6 ao 11. Livro de Gênesis, capítulo 38, do verso 6 ao 11. Que diz assim: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Eu gostaria de pedir, Senhor, uma vez mais, usa-me, Deus, porque a tua palavra é inerrante, fiel, ela é suficiente para convencer o homem do pecado, nos tirar da iniquidade e nos trazer para a maravilhosa luz. Em nome de Jesus, Pai, nos corrige nesta manhã, nos restaura nesta manhã, faça a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra penetre no nosso coração como uma espada de dois gumes. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, tira todas as distrações, tira todos os pensamentos que levam essa pessoa para distante deste momento tão precioso que é de aprender, de se alimentar da sua palavra e viver uma vida plena no teu Espírito Santo, cheio da graça e cheio do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez pela sua bondade. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, essa palavra o Senhor me direcionou, e não vou pregar aqui direcionada a mulheres, vou pregar direcionada a todos, porque a palavra foi feita e escrita para todos. Mas em especial, nós vamos dar uma ênfase maior a Tamar. Tamar. A Bíblia cita três mulheres com o nome de Tamar. A primeira é a que nós vamos falar hoje, Tamar, a nora de Judá. A segunda é a Tamar, filha de Davi. E a terceira é a Tamar, sobrinha de Davi. Vamos nos concentrar hoje na Tamar, a nora de Judá, só para não confundir, a cabeça de vocês com as outras histórias. Então, pois bem, irmãos, para introduzir, essa história é muito fascinante. É uma história que no começo da minha conversão eu li, mas hoje, depois de quase 15 anos de serva do Senhor, eu já tive uma perspectiva diferente, A gente já lê diferente, o Espírito Santo vai nos direcionando. E quando eu comecei a mergulhar nessa palavra, vocês vão ver que no decorrer da história tem algumas situações tão assim complexas e diferentes, mas ali eu estudando, eu falei: Senhor, que palavra, que situação. E o Senhor falou comigo profundamente. A Bíblia, ela é tão fiel e inerrante, porque ela não tem os perfeitos de todos. Não existe perfeitos na Bíblia, Não existe só aqueles que fizeram boas coisas. Existem também aqueles que durante a sua caminhada não seguiam a voz de Deus, eram perversos, pessoas totalmente distantes da vontade de Deus. E por que está na Bíblia? Como forma de orientação, para assim como nós devemos seguir os certos, não seguir os errados. Para ser sábio, não errar para aprender com o erro dos outros. E nós vamos ver uma história aqui completa de decisões erradas. Uma história que vai tomando uma proporção de alguém totalmente distante da vontade de Deus. E as pessoas em sua volta começam
sair da casa do pai, o Judá é aquele que é irmão de José, o que foi vendido para os midianitas, lembra? Que os irmãos tinham ciúmes dele, e eles tramaram fazer alguma coisa com José. E eles tramaram tentar matar. Mas Rubens e Judá falou: olha, que ganho teremos se nós matarmos o nosso irmão, se andarmos com o sangue do nosso irmão nas mãos. Vamos vendê-lo. Vamos vender o nosso irmão. Olha a ideia. E eles decidem vender José. José é vendido para os midianitas. Mais para frente, dos midianitas, José é vendido a Potifar. E a história dá uma sequência totalmente diferente. Sai de José e vai para Judá. E Judá sai da casa do pai logo após esse acontecimento. Após ele vender o próprio irmão. Forte, né? Vendeu o próprio irmão. E a Bíblia não relata o motivo que Judá saiu da casa do pai. Mas provavelmente a culpa de ver o seu pai sofrendo por um filho, por um irmão que ele mesmo vendeu, talvez. Nós sabemos que ele vai para uma terra chamada Adulão. E lá ele se casa com uma mulher, filha de Suá, cananeia. Uma cultura que os servos de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, eles procuravam manter, se casar com as pessoas que serviam ao mesmo Deus. E as cananeias eram pessoas idólatras a deuses. Então ele sai da casa do pai e já começa errado. Já começa a constituir a família de maneira errada. Lá ele tem 3 filhos com essa mulher. O primeiro se chama o segundo chama Onã e o mais novo chama Selá. E como na costume da época, os casamentos eram arranjados, os casamentos eram preparados e eles eram muito novos. Segundo a história, as meninas tinham cerca de 13, 12 anos e os meninos seus 17. Já era idade suficiente. Ou talvez os homens poderiam ser até mais velhos. E nessa história, uma menina é separada para se casar. E ela se chama Tamar. A Bíblia não diz a etnia, o povo que ela servia, o Deus que ela seguia, não diz. O nome Tamar significa palmeira, apenas. E assim, essa menina vai para a casa de Judá, casa com E diretamente a Bíblia diz que era um homem perverso. Não diz o que ele fazia de perversidade. Diz que ele era um homem perverso. Na sua perversidade tão grande, Deus o matou. Pois, irmãos, Deus decide matar. Não sabe se é um ataque fulminante? Não sabemos. Mas ele era tão perverso que Deus viu a necessidade de tirar esse homem da terra. Pois bem, como o costume da lei do levirato, o irmão que morre sem deixar descendência, o seu filho mais próximo tem que se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão e honrar o nome da família. Então Judá fala: olha, Onã, seu irmão morreu, não deixou filhos, Tamar não tem filhos, por favor, case com a Tamar e dê uma descendência ao seu irmão. O que ele queria dizer? Honre o nome da família. Ainda que Judá estava distante da casa do pai, ele sabia qual era o caminho para se seguir. Então ele estava ensinando na verdade o que era legal da época. Honre o nome do seu irmão e dê descendência. Case-se com ela. Onã casa. Mas Onã também é perverso. Onã também não serve a Deus. Onã também é um homem que não quer dar descendência ao seu irmão. Por quê? Por egoísmo. Porque ele sabia que o direito de primogenitura é para o filho do seu irmão que morreu, não é para ele. E o direito de primogenitura não é como hoje. O direito de primogenitura te dá honra, te dá prestígio, te dá direitos diferentes dos seus outros irmãos. Hoje em dia, no testamento, o pai e a mãe decidem quem ele quer dar mais, quem ele quer dar menos. Ou os irmãos mesmo começam a lutar contra os direitos. Não é assim. Então ele falou: não vou dar filho, não vou dar descendente para o meu irmão, porque não será meu. Não serei herdeiro e não terei direito a nada. Mas essa questão de dar descendência era questão de honra. Era uma questão de princípio. Coisa que os filhos de Judá não tinham. O que Deus fez? Matou Onã também. O motivo? Não sabemos. Como? O
O motivo sabemos, mas como? Não sabemos. Morre Onã. Só que por que Onã morreu? Porque toda vez que ele possuía Tamar, ele derramava o sêmen dessa relação no chão, impedindo dessa mulher engravidar. Olha que maldade. Naquela época, nós sabemos que as mulheres não tinham direitos como nós temos hoje. Então, para aquelas mulheres, hoje, para algumas também é uma dádiva de Deus dar à luz, constituir famílias. Mas nós sabemos que muitas não é mais um objetivo, não é mais uma honra. Mas naquela época, aquela mulher, para ser próspera, uma mulher abençoada, para as pessoas olharem para ela, lá vai uma mulher valorosa, ela precisava ter filhos, ela precisava conceber vidas. Uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada na sociedade, ela não servia para nada, ainda que ela fosse perfeita em casa com seu esposo, ela não tinha valor. E a única esperança daquela menina era poder dar descendência e honrar o nome da família dela e o dela, ser conhecida e ser honrada. E o único direito que ela tinha, Olé tirou porque morreu, e o Onã tirou porque não derramava o sêmen no chão. E Deus fez com Onã o mesmo que fez com ela, matou. Pois bem, morreu também Onã, essa mulher viúva 2 vezes, viúva e sem filhos. Qual era a esperança? O 3º filho, Selá. Só que o 3º filho não tinha idade apropriada para casar. E o que ele deveria fazer? Aguardar a idade apropriada do filho Selá e entregar Selá para Tamar. Então Judá faz um acordo com Tamar, um acordo legal. E o acordo naquela época não precisava de contrato. A sua palavra tinha muita importância. A sua palavra era suficiente. Infelizmente hoje nós não vemos isso na sociedade. Quem tem uma palavra que você pode confiar são pessoas de honra, de caráter. E ela olhou para Judá, ela olhou para Judá e acreditou. E o que Judá falou? Quando meu filho Selá crescer, darei ele a você como marido. Por enquanto, more como viúva na casa do seu pai. Então ela seguiu, voltou para a casa do pai, viúva 2 vezes, sem filho. Irmãos, isso na sociedade era uma vergonha. Era uma vergonha. Eles olhavam para mulheres assim, os que acreditavam em Deus, os deuses estão contra ela. E até os que serviam ao nosso Deus único, Deus está contra ela. Então ela volta totalmente frustrada, traumatizada. Onã só usou ela, nós sabemos, porque a Bíblia que diz, só para satisfazer os seus prazeres, mas não honrou ela como deveria. Voltando para a casa do pai, Tamar espera Selá crescer. Espera Selá crescer. Espera Selá crescer. E passa os anos, ele cresce, se forma homem e o casamento não chega. Selá não é entregue para ela. Quem sabe as pessoas, isso é só uma imaginação, né, da pregadora, passa por Tamar e fala: ó, Selá está crescendo, a sua hora vai chegar. Selá está crescendo, o seu momento vai acontecer. Porque essa é a esperança do coração dela. Mas Judá não entrega Selá. Por quê? Porque essa era uma honra que deveria seguir na sua descendência. Vamos fazer uma retrospectiva. Judá vem dos irmãos, certo? O irmão José. Judá estava totalmente distante de Deus. Judá se casa com uma mulher de um povo que Deus não permitia. Os seus descendentes não se casavam com mulheres cananeias. Seus filhos são perversos, consequência de um casamento, um jugo desigual. É óbvio que os filhos vão seguir quem? Quem? A maldade, o erro. Uma casa destruída. Uma casa totalmente sem estrutura em Deus. Então, esse homem peca, erra. Mas ele atribui toda
senão meu filho vai morrer também. Olha só, essa mulher agora é culpada dos erros de alguém. Essa mulher agora é culpada da perversidade dos filhos, que ele não consegue enxergar a perversidade dos filhos, mas consegue enxergar a perversidade em Tamar. Em Tamar. O que aconteceu? Judá, passado o tempo, ficou viúvo. A sua mulher morreu. E agora esse homem está sozinho na vida. Passado o luto, ele foi ver os tosqueadores das ovelhas. E nesses tosqueadores, ver esses tosqueadores dos rebanhos em Tímina, foi com o seu amigo de Adulão. O que acontecia com esses tosqueadores? Eles levavam as ovelhas, era um evento, e sabe o que tinha nesse evento? Um culto. Culto a Deus? Deus de Abraão, Isaac, Jacó? Não. Culto pagão, culto de orgia. As mulheres prestavam culto a esse Deus se prostituindo. Olha para onde Judá está caminhando. E a Tamar é a culpada da maldição da casa dela. Isso é muito importante, irmãos, para abrir os nossos olhos. Quando o Senhor Ele quer uma correção de nós, é diretamente para nós. Não fica pensando que é para o irmão que está ao seu lado, que é para o seu parente. Traz a responsabilidade para você. Abraça a causa e as suas decisões. Assume aquilo que para você é difícil e amadurece na fé, porque é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Ninguém vai ser perfeito na presença de Deus. Todavia nós vamos errar, vamos falhar. Mas Senhor, diante de Ti eu quero ter um coração quebrantado. Espírito Santo, me leve de volta ao caminho do arrependimento. Arranca a minha imundícia e me traz de volta ao primeiro amor, a essência. É um coração que Deus quer que nós iremos ter. Não coloque a culpa no filho, na esposa. Eu não busco por causa de fulano. Eu não sou na presença de Deus por causa do meu trabalho. Me consome, toma minha mente, a minha faculdade. Todo mundo é perverso. O mundo não vai te abraçar e te aplaudir. O mundo não vai dizer, lá vai um servo de Deus. Muito dificilmente você vai encontrar pessoas que vão te apoiar, mas o nosso Deus está 100% disponível. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Nós temos liberdade na presença dEle. Nós temos que ser assim. Eu vejo pessoas na igreja há anos, e é como em uma igreja, poxa, esqueci o nome da igreja, tem fama de viva, mas está morta. O Espírito de Deus diz às igrejas em Apocalipse: tão linda, canta bem, prega bem, limpa a igreja bem, faz tudo bem, mas não tem obras, não tem fruto. É uma lata vazia descendo um morro, só faz barulho. Desce uma lata cheia, faz barulho porque está cheia. Eu não preciso fazer um show, eu não preciso me mostrar. O fruto exala daquele que tem o perfume do Espírito Santo. Irmãos, eu errei, eu pequei com tanta vergonha, porque o pecado faz isso, coloca vergonha na nossa cara, mas o diabo quer o quê? Colocar a culpa. Você é ruim, você é um pecador, você é um miserável. Sabe o que você tem que dizer? Sou mesmo, diabo, sou miserável, mas existe um homem que pagou um preço para as minhas iniquidades, e é nele que eu vou me lançar aos pés. É nele, não fica se vitimizando não. A cruz foi feita para mim e para você. Não foi para os perfeitos, bons e santos. Foi para os pecadores que estavam na lama e precisavam dessa salvação. Faltou isso em Judá. E ele vai para esse momento. Vai lá. Um culto pagão, prostitutas que se prostituem adorando a deuses. E elas acreditavam que isso era bom. A cultura era tão assim infiltrada nas pessoas que elas acreditavam estar certo. Mas ele conhecia o verdadeiro Deus. Ele sabia quem foi Abraão. Ele sabia que Sara engravidou na sua velhice e teve Isaac. Que Isaac era seu descendente, de Isaac veio seu pai. Um homem que não tinha nada. Jacó também era um homem que estava perdido, acostumado a enganar. Mas um dia, quando viu um anjo subindo e descendo, agarrou da concha e disse: eu não te largo enquanto a minha bênção não me entregar. Judá não teve encontro com Deus como seus antepassados. Então,
notícia chega a Tamar e fala assim: olha, Tamar, teu sogro vem aí. Ele vai aqui para Tímina. Está vindo. Veio passear. Aí essa mulher tem um plano. Essa mulher que está esperando anos uma promessa. E ela traça um plano. E ela está na casa do pai como viúva. E naquela época, uma viúva não podia se produzir como as viúvas de hoje. A viúva, ela tinha que andar com vestes apropriadas de viúva. Por quê? Porque a viúva naquela época era mais vulnerável da sociedade. Era descartada, não tinha valor nenhum. Viúva sem filhos, então, maldição na terra. Quem chega perto pega essa maldição também. Irmãos, eu não estou exagerando, na época era dessa forma. Então ela precisava andar como viúva, veste de viúva, roupa de viúva. O que ela fez? Judá está vindo aqui. Arrancou a roupa de viúva e colocou uma veste diferente. Nessa empreitada, ela segue até a entrada de Enaim, que é próximo, que é o caminho de Tímina. E ela sabia que Judá ia passar por lá. E o plano dela foi o seguinte: vou me disfarçar, cobrir meu rosto, e ele vai achar que eu sou uma prostituta. Nisso, ele vai me possuir e eu irei engravidar, porque ele não vai me entregar Selá. Ela já tinha percebido que Selá não ia ser entregue a ela. Então ela traça um plano e ela vai. Quando Judá viu ela, não reconheceu que era Tamar, porque estava coberta. E não podia isso, era um incesto na época fazer isso, se relacionar com a sua nora, não podia. E quando ela encobertou o rosto, ele pensou que era uma prostituta. Logo, ele falou: venha cá, eu quero deitar-me com você. Olha só, se Tamar não tivesse uma ideia, uma hipótese que ele fosse parar, será que ela ia fazer esse plano? Mas ela conhecia a conduta do seu sogro. Então foi uma emboscada realizada com sucesso. Só que nesse desenrolar tem algo muito interessante que traz aprendizado para nós. É por isso que essa história tão chocante está na Bíblia. Tamar fala: olha, então, qual será o pagamento? Aí ele fala: um cabritinho, vou te mandar um cabritinho. Mas eu não tenho aqui, mas depois eu te mando um cabritinho. Ela falou: mas eu quero uma garantia do pagamento, uma garantia. E aí ele perguntou: o que você quer? E ela falou: eu quero o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ué, eu fiquei lá, mas por que ela não pediu dinheiro? Ela pediu o selo, o cajado e o cordão. E ele fala: pois bem, lhe darei. Entregou tudo. E possuiu ela. Possuindo, ele seguiu o caminho dele e ela saiu da presença dele e voltou a vestir a roupa de viúva de novo. Mas, estudando, o que significa o selo, o cordão e o cajado? É profundo, irmãos. Isso não é viagem. Isso aqui tem um sentido histórico, cultural. O que significa o selo? O selo era como um tipo de marcação em um documento importante. O selo era feito especificamente para uma pessoa. Identificava. O cordão também. E o cajado também. Alguns cajados tinham até a forma de segurar a mão da pessoa. Alguns estudos dizem. Ou seja, ela queria o selo, o cordão e o cajado porque eram itens da identidade de Judá. Só pertencia a Judá. A mais ninguém teria esses itens. Ninguém teria. Então ela traçou um plano muito inteligente. Eu posso dizer que foi um plano correto? Eu não posso dizer, porque isso é um incesto. Mas, mergulhando na Bíblia, buscando direção do Espírito Santo, para não trazer uma interpretação de mim mesmo, o Espírito Santo me direcionou. Que eu falei: Senhor, o que ela fez foi? Como é que foi? Como é que foi o correto? Correto não é. Mas veja bem todo o contexto dessa história. Ela estava
abandonada em casa, viúva de 2 homens, esperando uma proposta de casamento. Talvez ela agora já é uma mulher. E ela vê que isso não acontece. E ela entende que ela foi enganada. Ela está traumatizada. Os homens que passaram na sua vida só serviu para usar. E essa mulher agora está desesperada. Essa mulher agora precisa fazer algo. E ela traça um caminho totalmente diferente. Mas foi um caminho de alguém que está frustrado, desesperado, precisa buscar um sentido na vida e toma uma decisão totalmente assim chocante. Mas Deus entra nessa história. O que ela fez não foi correto, mas eu vou mostrar na Bíblia o resultado. Alguém chegou em Judá e falou assim: ó Judá, vou lá levar os seus presentes, né, o amigo dele. Eu fui levar os presentes, né, a quantia, o cabritinho, mas eu não encontrei em nenhum lugar se encontra essa prostituta cultural. Na verdade, eles falaram que não tem prostituta cultural naquela entrada da cidade. Não tem. Aí sabe o que ele falou? Pois bem, eu fui atrás, ela não quis. Não vou ficar procurando, porque afinal seria vergonha para ajudar a ficar procurando uma prostituta para pagar. Ele falou: não me tornarei, está na Bíblia, objeto de zombaria. Objeto de zombaria. Aí alguém chega em Judá e fala assim: a sua nora Tamar se prostituiu e está grávida da sua prostituição, está de 3 meses. Sabe o que ele fala? Trazem ela para cá, queime-na viva. Queime viva essa mulher que é cheia de maldição. E aí todo mundo, os homens pegam a Tamar. Pega, porque naquela época, se você... Porque, sabe qual foi o pecado dela? Adultério. Por quê? Porque ela está prometida a casamento. Uma vez que você é prometida a casamento, é como se você tivesse casado. Não é um noivado qualquer. É como se você já tivesse casado. Então, se ela se relacionou com alguém prometido a casamento, é adultério. Aí ele vai lá e fala, né? Mas ela vai ser queimada. Não merece, indigna. Chegou o meu momento, talvez. E aí ela apresenta: olha, quando os homens chegam a ela para queimar, eu estou grávida do homem dono desse selo, desse cajado, desse cordão. O selo, o cajado, o cordão é o dono, é o pai do meu filho. Os homens olham assim e eles já reconhecem, porque é um objeto de identidade. Judá na hora reconhece: você é mais justa do que eu. Te prometi meu filho, mas eu não cumpri. E ela foi livre da sua morte. E ela não foi morta. O Espírito Santo me levou a refletir sobre graça nessa mensagem, que é o tema central: graça e misericórdia. Na medida que a gestação vai passando e no momento que vai nascer, não é igual hoje que tem ultrassom e a mãe consegue ver tudo do seu filho. Não tinha. Na hora que foi nascer, ela não estava esperando um filho, ela estava esperando gêmeos. Gêmeos. E nesse desenrolar, eu aprendo com essa história que, além de Judá ter atribuído a toda a destruição da casa dela a Tamar, Tamar sentia isso. Tamar se sentia desprezada, totalmente amaldiçoada, foi enganada. Ela traça um plano que ela quer fazer justiça. Ela sabe que se ela não tomar uma providência não vai acontecer nada. Só que o que me chama a atenção nessa palavra é que existem 4 mulheres na linhagem de Jesus. 4 mulheres que Mateus e Lucas relatam. E Mateus cita essas mulheres. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. No capítulo 1 de Mateus. Não era comum nas genealogias ter mulheres. Não era comum na genealogia nem citar mulheres, porque mulher na sociedade naquela época não tinha um papel significativo como tem hoje. Não tinha de forma alguma. Então, eu vejo uma misericórdia de Deus. Por quê? Porque se está na Bíblia, nós devemos entender e aprender como Judá, a não se afastar do centro da vontade de Deus. A consequência que traz para nossa casa, a nossa família, quando um homem e uma mulher decidem seguir os
seu próprio coração, a sua própria carne, o seu próprio desejo. E agora entra na história uma menina que a gente não sabe de que povo que é, de que raça que é, de que Deus que serve, mas que está sofrendo a consequência de alguém que decidiu não viver da forma que Deus queria. Porque da mesma forma que a gente entrega, mergulha, decide viver uma vida com Deus, quem está na nossa volta é totalmente refletido, ainda que não queira, a maravilhosa luz alcança as trevas, e aquele que não quer a graça, aquele que não quer esse Deus, reconhece verdadeiramente. Existe Deus na vida dela, existe Deus na vida desse homem. Então, uma menina que está sendo injustiçada, uma menina que está pagando pelos erros de alguém que é perverso, que o próprio Deus matou, Deus age de misericórdia. Por que Deus age de misericórdia? Misericórdia significa amor, graça significa favor, imerecido. Imerecido. Por que eu falo que Deus age de misericórdia? Porque essa mulher engravidou, e o único que pode dar a vida é Ele. E ela não engravidou de um. Deus deu uma dupla honra para essa mulher. De enganada e injustiçada, ela passa a ser honrada e justificada. Judá reconheceu: realmente você é justa. E Deus fez questão de colocar essa mulher em sua genealogia, para dizer o quê? A minha genealogia não tem pessoas perfeitas. Na genealogia de Jesus, seus descendentes, tem Davi que adulterou, e ainda tem mais assim, Betseba, que é uma das mulheres que está na genealogia de Jesus, foi a amante de Davi. E na Bíblia diz, na genealogia de Jesus diz, Betseba, mulher de Urias, para identificar que o pecado, aleluia, não é maior que a graça de Deus. Para identificar que mesmo Raabe, estando nessa genealogia também, uma prostituta, mas ela tomou uma decisão: eu não vou ficar no muro, existe graça de Deus para a sua vida, irmão. Existe graça de Deus para os nossos pecados. Existe graça para um pecador arrependido. A graça é para mim, a graça é para você. Mas não foi de graça. Não foi do nada. Todo esse percurso na família, Deus estava no controle da história. A forma dessa mulher querer ter filhos e honrar tanta descendência do marido, mesmo perverso, mostra que era uma mulher que se preocupou com a vontade que é de Deus. Talvez ela nem sabia que era a vontade de Deus, mas era a plena vontade de Deus, porque dessa descendência nasceria um filho de uma virgem, a qual daria luz através do Espírito Santo, e ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco, ou melhor no original, Deus entre os homens, Deus encarnado entre nós, andou sobre a mesma terra que nós pisamos, para dizer: suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, a graça é o suficiente para você. Glória a Deus. Para finalizar, o engano e a mentira, como foi em Judá, tem as suas consequências. Pode parecer sair por cima no começo, mas a conta chega, irmãos. A conta chegou para Judá. Não tenta se esconder, não tenta barganhar a sua negligência com Deus, a sua falta de devoção. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre nós. Ele deseja que você viva uma vida plena com o Espírito Santo, que você rasgue o seu coração no sentido de que se desprende de si mesmo. Chega de viver essa vida medíocre. Sabe o que eu falo de mediocridade? Eu falo de uma vida cheia de si mesmo. Deus quer que nós vivemos uma vida mesmo sabendo, Senhor, que eu posso errar. A tua graça é o suficiente para me trazer